Romanos no capítulo 1, o apóstolo Paulo, dentre muitas coisas que ele nos apresenta, e eu quero nessa noite chamar a atenção, sua atenção e a minha atenção, justamente para o perigo de nós virarmos as costas para Deus. Você provavelmente sabe o que significa essa expressão, esse gesto, e o quão ele transmite também uma mensagem. Muito provavelmente você já tenha feito isso, eu já fiz isso. Quando você está conversando com alguém e você não concorda ou você não quer continuar aquela conversa, às vezes, naturalmente, você simplesmente dá as costas para a pessoa e deixa a pessoa e vai para uma outra direção. É essa atitude que nós nunca devemos fazer diante de Deus, virar as costas para Deus, dar as costas para Deus, rejeitar Deus. Olha o que o apóstolo Paulo nos exorta. Aqui no capítulo 1, eu quero ler apenas o verso 21 neste momento. Diz o texto assim, Romanos 1, 21, porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus. Então o apóstolo Paulo está dizendo que a humanidade, porque o contexto aqui é a humanidade, a partir do verso 18, Paulo fala sobre a ira de Deus contra a humanidade toda. Então a humanidade, todos os homens, em todas as épocas, em todos os lugares, eles conheceram a Deus, e aí Paulo diz, não o glorificaram como Deus, e aqui está a expressão de virar as costas para Deus. Eles conheceram a Deus, mas em lugar de se aproximar, de buscar e andar com Deus, eles viraram as costas para Deus e foram numa direção contrária àquilo que Deus queria para as suas vidas. Nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e o coração insensato deles obscureceu-se. Então veja que quando um homem, uma mulher, quando um ser humano, uma pessoa vira as costas para Deus, rejeita ao Senhor, as coisas começam a ficar turbulentas. Paulo fala que os pensamentos deles se tornaram fúteis, frágeis, pensamentos tolos, pensamentos indecentes, impróprios. Então os pensamentos começaram a ser fúteis e o coração insensato obscureceu-se ainda mais. E este é o cenário, esta é a característica, este é o relato, esse é o raio-x de uma pessoa que vira as costas para Deus. E é por isso que nós temos que tomar todo o cuidado para não termos essa atitude. Mesmo diante das dificuldades, mesmo diante de todas as realidades que nós estamos vivendo, as decepções, as frustrações, as tristezas, jamais virar as costas para Deus. A carta aos Romanos é uma carta teologicamente muito densa. Paulo escreve com uma linguagem que para muitos é difícil de compreender. O apóstolo Pedro já disse isso em uma das suas cartas, que o irmão Paulo escrevia coisas que eram difíceis demais de compreender. Então, meu amigo, meu irmão, se o apóstolo Pedro, ao ler os escritos de Paulo, disse, olha, tem coisas que Paulo escreve e que é difícil de compreender, então fica tranquilo se você, ao ler Romanos, não compreender tudo aquilo que Paulo está escrevendo. Mas é uma carta teologicamente muito densa e também muito importante. Nós aprendemos na escola bíblica da igreja que se você pudesse escolher apenas uma carta, apenas um livro de toda a Bíblia, você deveria escolher o livro de Romanos. Tão importante que ele é para as nossas vidas. Então, além de ser denso, ou apesar disso, ele é importante. E ele é diferente dos evangelhos, ele é diferente do livro de Atos e de outros escritos que são históricos. Paulo não conta aqui uma história, Paulo não relata, Paulo ele não descreve situações, momentos. Paulo ele faz um arrazoado teológico, denso, complexo. Ele usa uma lógica, uma retórica muito densa para que nós possamos compreender a verdade do Senhor. Qual que é o tema do escrito de Paulo aos Romanos? O tema é a justificação pela fé. E justificação é um conceito onde nós somos aceitos diante de Deus. Justificação é quando Deus te aceita, quando Deus me aceita, apesar
de tudo que nós fizemos e somos. E este tema da justificação pela fé está no verso 16 e no verso 17 desta carta. Quando Paulo diz assim, você que está com a sua Bíblia em mãos, ele escreve no capítulo 1, verso 16: eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, o Evangelho é para todas as pessoas, o Evangelho é para todos os homens, em todos os lugares. É o poder de Deus para salvar aquele que crê. Primeiro o judeu, porque o Evangelho começou a ser pregado para os judeus. A igreja, ela começou a se formar dentro de uma comunidade judaica. Então, primeiramente para os judeus. Com a rejeição do Evangelho pelos judeus, Deus abriu a pregação, abriu o Evangelho para os gentios. E Paulo foi um apóstolo aos gentios. João capítulo 1, verso 11 e 12, a Bíblia diz que Jesus veio para os seus, mas os seus não o receberam. Todos os que receberam, deu a eles o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, quando o povo judeu rejeita o Evangelho, Deus abre o Evangelho para todas as pessoas. Então é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê, primeiro do judeu, depois do grego. O grego aqui representando os gentios, aqueles que não eram judeus de nascimento. E no verso 17, então, Paulo diz assim: porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Por isso a salvação pela fé, a justificação pela fé, o Deus nos aceitar diante dele, não por nossas obras, por nossas atitudes, mas pela nossa fé. Como está escrito, e aqui Paulo faz uma citação de Abacuque 2,4, o justo viverá pela fé. Então, se você quer ser aceito diante do Senhor, o caminho, a via é a fé em Deus. A tese de Paulo é que nós nos tornamos justos diante de Deus pelo ato realizado por Cristo na cruz. Não é as minhas boas obras, não são os meus feitos, não é a minha religiosidade, não é a minha bondade como ser humano, mas o que nos torna dignos de estar diante de Deus é a cruz de Cristo. E quando nós aceitamos esse sacrifício, não é pela lei como pensavam os judeus, não é pela lei de Moisés que alguém é aceito diante do Senhor, nem por ausência de lei, como os gentios, que eles não tinham lei. Então Paulo vai dizer que a lei ela não é suficiente para levar alguém diante de Deus, para apresentar e justificar alguém. O que torna todos os homens então necessitados de salvação. Todos nós estamos debaixo da mesma régua, precisamos todos de salvação. E segundo o apóstolo Paulo aqui na carta aos Romanos, o que torna todos nós necessitados de salvação é um elemento chamado, descrito ou conhecido como o pecado. Diante do pecado, todos nós somos necessitados de salvação. A escravidão exercida pelo pecado, o jugo do pecado, a atuação do pecado em nossas vidas, independente de ser judeu, de ser gentil, de ser grego, ser bárbaro, não importa a origem étnica, todos nós estamos debaixo do jugo do pecado e todos nós precisamos de salvação. E isso você pode ler comigo no capítulo 3 de Romanos. No verso número 9 até o verso número 12. O apóstolo Paulo ele fala aqui que ninguém é justo diante de Deus. Olha o que ele diz no capítulo 3, verso 9. Que diremos então? Estamos em posição de vantagem, aqui se referindo aos judeus que tinham a lei e era o povo escolhido. Não. Paulo diz, o judeu não tem vantagem nenhuma sobre o gentio. Já demonstramos que tanto judeus quanto gentios estão debaixo do pecado. Perceba que todos estão debaixo do jugo da escravidão do pecado. Como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem. Não há nenhum sequer. Prestou atenção nesses termos? Não há ninguém, não há nenhum. Todos estão debaixo da mesma condição. E mais ainda, no verso número 23 do mesmo capítulo 3, o apóstolo Paulo diz, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Então, querido, eu sou pecador,
Você é pecador, todos somos pecadores. E porque todos nós estamos debaixo do mesmo jugo, da mesma escravidão chamada pecado, todos nós estamos necessitados, carecemos de salvação. E esta salvação, ela não é possível pela lei de Moisés e nem pela sua religião, nem pelo credo da sua igreja, nem pelos usos e costumes que você pratica como um seguidor de Jesus. Essas coisas nos tornam pessoas melhores, pessoas éticas, pessoas morais, pessoas que têm um bom testemunho, mas elas não são parte e não são úteis para a nossa salvação. E se nós lemos o verso número 18, quando o apóstolo Paulo começa a falar sobre esta condição, a Bíblia diz que é o pecado que atrai a ira de Deus sobre esta humanidade que está perdida. No verso 18 do capítulo 1 de Romanos, Paulo diz assim: portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda a impiedade e a injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. Então notem aqui, meus amados, que o pecado atrai a ira de Deus sobre aqueles que decidem virar as costas para Deus. Porque aquele que decide ir ao encontro de Deus, naturalmente Deus vai recebê-lo, Deus vai perdoá-lo, Deus vai regenerá-lo, Deus vai salvá-lo, e essa pessoa vai poder estar diante de Deus. Então aqueles que viram as costas para Deus e decidem não glorificar a Deus, mas continuar vivendo no pecado, essas pessoas, elas são símbolos justamente da ira de Deus sobre elas. O verso 22 e o verso 23 que nós já lemos no começo, porque tendo conhecido a Deus, não glorificaram a Deus. Verso número 22, dizendo-se sábios, tornaram-se insensatos, o coração se obscureceu. Verso 23, trocaram a glória de Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança de homem mortal. Então, quando alguém vira as costas para Deus, essa pessoa ela vive no pecado, continua vivendo nessa condição, e a graça de Deus não pode mudar a sua vida. Esses homens pecadores, estes que viram as costas para Deus, estes que não se entregam diante do Senhor, Deus os entrega à sua própria sorte. Se eu não me entrego a Deus, Ele me entrega a mim mesmo. Se eu decido virar as costas para Deus, Ele diz para que eu siga o meu caminho, conforme eu bem compreenda e conforme eu queira. Aqueles que viram as costas para Deus, Deus os entrega à sua própria sorte. Verso número 24, por isso Deus os entregou à impureza. Verso 26, por causa disso Deus os entregou às paixões. Verso número 28, Deus os entregou a uma disposição mental. Então perceba que aqui 3 vezes Paulo usa essa expressão, Deus os entregou. Entregou a quê? Aquilo que eles queriam fazer. Entregou ao caminho que eles estavam trilhando por si só. Deus os entregou para que eles pudessem fazer aquilo que eles queriam, cientes de que seriam julgados por suas ações. Olha o verso número 32 do capítulo 1. Embora conheçam ao justo decreto de Deus, de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, porque é isso que seus atos vão trazer sobre si, não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aquilo que as pessoas praticam. E no capítulo 2, no verso 2, Paulo diz assim: sabendo que o juízo de Deus contra os que praticam tais coisas é conforme a verdade. Verso número 5 e número 6. Contudo, por causa da sua teimosia e do seu coração obstinado, você está acumulando a ira de Deus sobre si para o dia da ira de Deus, quando se revelará o justo julgamento. Verso 6. Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Percebe então que a pessoa que vira as costas para Deus, Deus diz: vá com Deus, vá em paz, Deus te abençoe, siga o seu caminho, já que você não quer andar comigo, então siga o caminho que você deseja, mas saiba que haverá um dia aonde nós vamos nos reencontrar. Você vai estar diante de mim e você vai prestar contas de tudo aquilo que você fez pelas suas ações. Você será julgado. Então, meus irmãos, meus queridos, virar as costas para Deus é algo muito sério. Virar as costas para Deus
é algo que traz consequências terríveis sobre as nossas vidas. Rejeitar Deus, como o povo de Israel fez, que nós lemos lá em Samuel no começo deste culto, vai trazer consequências nefastas sobre nós. Como está a sua vida hoje? Como está o seu coração? Como está a sua alma diante de Deus? Como você tem vivido nesses últimos dias, nessas últimas semanas, nos últimos meses, nesse último ano? Você tem se aproximado de Deus? Você tem buscado a Deus? Ou teu coração tem esfriado? Teu coração tem ficado duro? Teu coração tem enrijecido para a palavra e para as coisas do Senhor? Se você percebe que está enfraquecendo a fé, ou que você está começando a se afastar de Deus, meu querido, pare, reflita, refaça o curso da sua vida e volte para a presença do Senhor. Não podemos jamais virar as costas para Deus, porque se virarmos as costas para Deus, Ele vai nos entregar a nossa própria sorte. Verso 24, 26 e 28. E isto será trágico na vida do ser humano. Isso vai ser trágico para você. Vai ser terrível para você. Não estou aqui lançando maldição e nem profecia negativa na sua vida. Mas é só você fazer uma análise, uma retrospectiva. Tenta lembrar de todas as vezes, de todas as ocasiões, os momentos na sua vida em que você virou as costas para Deus. Tenta fazer agora uma retrospectiva, identificar todos os momentos onde você deixou, onde você esfriou, onde você se afastou de Deus. Com certeza você vai ver que aqueles momentos foram momentos difíceis, momentos terríveis. É como se Deus cruzasse os braços, é como se Deus lavasse as mãos quando nós viramos as costas para Ele. É como se Deus dissesse: já que vocês não querem nada comigo, façam aquilo que vocês querem. Meu querido, é isso mesmo que acontece. Quando alguém vira as costas para Deus, seja eu ou seja qualquer pessoa, quando nós decidimos não andar com Deus, Deus diz: ok, faça aquilo que você deseja fazer. E muitos têm vivido exatamente assim. Muitos têm feito aquilo que eles querem, aquilo que eles desejam, aquilo que eles pensam, aquilo que eles almejam. Muitos têm vivido como se hoje fosse o último dia, como se não houvesse o amanhã, como se nós não tivéssemos uma eternidade futura. Muitos têm virado as costas para Deus e dito: Deus, eu não preciso do Senhor, eu vou seguir a minha jornada do jeito que eu quero. O relato do contexto de Roma na época de Paulo, descrita aqui nos versos 21 até o verso 31, não é apenas um relato da época de Roma, quando Paulo escreve esse texto. Não é apenas um relato da humanidade no contexto e na época do apóstolo Paulo, mas é, meus amados, uma radiografia da degradação moral do nosso tempo. É uma radiografia da degradação espiritual, pessoal, social em que nós vivemos hoje. E você quer perceber como isso é uma realidade? Você está com a sua Bíblia em mãos? Está com ela aí? Então, vamos ler o texto, verso 22, do capítulo 1 de Romanos. Veja aí a sua Bíblia. Perceba quantas características de uma humanidade que vira as costas para Deus, Paulo relata. E veja se essas características não são uma descrição da nossa sociedade nos dias de hoje. Acompanhem comigo. Capítulo 1, a partir do verso número 22. Nós vamos ler agora até o final do capítulo 1. A Bíblia diz assim: dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Quantas pessoas se intitulam sábias? Quantas pessoas que se julgam sábias, mas aos olhos de Deus são loucas? Verso 23, trocam a glória de Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, a idolatria. Bem como imagens de pássaros, quadrúpedes e répteis. As pessoas então trocam a glória de Deus invisível, imortal, por imagens, réplicas de coisas, materiais, homens, animais, répteis e tudo mais. E eles se prostram diante dessas imagens e os adoram. O salmista diz que o homem vai até a floresta, ele corta uma árvore, chegando em casa ele faz um ídolo. Com o restante dessa madeira ele faz fogo para se aquecer e depois ele ora
para aquele ídolo que ele fez com a mesma madeira que ele acabou de queimar. Mas o Paulo avança, verso 24. Por isso Deus os entregou à impureza sexual. Meu amado irmão, vivemos dias terríveis de impureza sexual de todas as maneiras, mais obscenas e absurdas possíveis. A sociedade tem estado extremamente sexualizada. A sensualidade hoje, ela domina a órbita, da humanidade. Quase tudo o que se fala, o que se vê, tudo tem um apelo de conotação sexual. Para vender uma agulha, as pessoas colocam ali uma conotação sexual. Então Paulo diz assim: Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração. Esses que viraram as costas para Deus, Deus disse: então faça o que você quer. Para a degradação do seu corpo entre si. Verso 25, trocaram a verdade de Deus pela mentira, adoraram e serviram as coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. O amém aqui é que Deus é bendito para sempre. Verso 26, Paulo vai seguir o seu relato. Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas. Até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras. Meu amado, o que é uma relação sexual natural para uma mulher? É uma relação com um homem. Então, o que essa troca significa? O que essa troca dessa relação sexual natural por outras? E aí Paulo fala assim, contrárias à natureza. E se nós voltarmos para o Levítico, para o Antigo Testamento e para outras passagens, nós vamos ver que Deus, ele condena toda essa mudança. A mulher foi feita para ter um ato sexual com um homem, não com outra mulher, não com um animal, como a gente presencia nesses dias que nós estamos vivendo. Então, Paulo está descrevendo aqui não a nossa realidade de hoje, mas a realidade de Roma, que é a mesma realidade de hoje. E ainda hoje talvez isso esteja até um pouco mais explícito. Se diz que Roma era uma das cidades mais sexualizadas daquela época. Se diz que a maioria dos imperadores romanos eram homossexuais. Então Paulo está dizendo aqui, olha, vocês trocaram a glória de Deus pela glória dos homens, trocaram as paixões, o que era da natureza humana, vocês estão pervertendo tudo isso. E aí no verso 27, Paulo diz, olha, da mesma maneira que as mulheres, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros, ou seja, uns homens se inflamaram de paixão pelos outros homens. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmo o castigo merecido pela sua perversão. Palavras do apóstolo Paulo. E aí no verso 28, Paulo vai mais além. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, ele os entregou, então perceba, Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deveriam. Verso 29, tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, e a lista aqui é grande, meus irmãos, ganância, depravação. Estão cheios de inveja, homicídio, rivalidade, engano, malícia. São bisbilhoteiros, fofoqueiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, presunçosos. Inventam maneiras de praticar o mal. Desobedecem aos pais, são insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis. Recentemente nós vimos em São Paulo, um menino de 11 anos acorrentado num tonel há vários dias, preso num tonel, sem amor pela família, implacáveis. Verso número 32. Embora conhecessem o justo decreto de Deus, e aqui Paulo então vai apresentar que as pessoas que vivem dessa maneira vão receber o castigo que as atitudes delas merecem. Então, querido, perceba que esse relato de Paulo aqui do verso 22 até o verso 31 são características de pessoas que viraram as costas para Deus.
São comportamentos, são atitudes de pessoas não que buscam, não que glorificam, não que adoram a Deus, mas pessoas que, segundo o texto de Paulo, viraram as costas para Deus. Decidiram andar e viver sem o Senhor. Esta é a radiografia da degradação espiritual, pessoal, moral e social que nós vivemos hoje. Por isso esse livro é palavra de Deus. Percebe-se que o coração do homem que vira as costas para Deus e decide viver sem Deus continua igual desde a queda no capítulo 3 do Gênesis. O homem sem Deus está completamente perdido. Por isso precisamos de Deus. Por isso Paulo diz: todos nós pecamos e destituídos estamos da glória de Deus. Porque nós precisamos do Senhor para resgatar as nossas vidas. E é para estes homens pecadores, é para estes homens que viraram as costas para Deus, é para estes homens sobre os quais a ira de Deus vai ser derramada no dia do juízo. É para esse público que Deus oferece o poder do Evangelho para a salvação, conforme nós lemos no verso 16: não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É para esses homens pecadores que Deus dá então a possibilidade de uma graça, de um perdão, de uma regeneração e de uma transformação. Porque o Evangelho, ele é o poder de Deus para a salvação. Não é a lei, não é as boas obras, não é o comportamento, não é as ações, mas é o poder de Deus através do Evangelho, através de Cristo. Para que sobre estes homens pecadores a justiça de Deus seja revelada, sendo eles salvos por sua fé em Cristo. Salvos porque eles agora entregaram as suas vidas ao controle de Cristo. E eles então vão viver como justos. E vão viver como justos pela fé. Porque Paulo está citando Abacuque: o justo vai viver pela sua fé. O justo vai ser aceito pela fé. Ou seja, não virar as costas para Deus é caminhar esse caminho de justificação, de perdão e de transformação que Deus quer e Deus pretende oferecer para todos nós. Então, meus queridos, virar as costas para Deus, como o apóstolo Paulo registra aqui na Bíblia, vai trazer consequências nefastas e terríveis para todo o homem. Mas quando nós entendemos o plano de salvação de Deus e quando nós buscamos a esse Senhor, aí sim nós podemos começar a caminhar na presença do nosso Deus. Eu quero desafiar você a fazer isso nesta noite. No capítulo 5 de Romanos, no verso 8, o apóstolo Paulo diz assim: que Deus prova o seu amor por nós, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Sim, Deus entregou o seu Filho por mim, pecador. Deus entregou o seu Filho por você, pecador. Deus entregou o seu Filho para salvar nós que viramos as costas para Deus, para que nós possamos então entender a graça de Jesus e voltar ao nosso coração e a nossa vida para o Senhor. Deus, ele entrega o seu bem precioso, mais valioso, para que nós então não trilhemos mais um caminho para longe de Deus, mas que agora a gente volte para a presença dele. E você pode se comprometer com o Senhor nisso, nesta noite. Você pode nessa noite dizer: Deus, eu não quero mais fugir do Senhor. Eu não quero mais virar as minhas costas para Ti. Eu não quero mais rejeitar a Tua soberania, a Tua graça. Eu não quero mais obscurecer a minha mente. Eu não quero mais cauterizar o meu coração. Eu não quero mais endurecer a minha cerviz. Eu não quero mais continuar me afastando e fugindo daquilo que o Senhor tem para a minha vida. E o próprio apóstolo Paulo é um grande exemplo disso. O apóstolo Paulo foi alcançado por Jesus quando ele estava fazendo justamente aquilo que abominava a Deus. Quando ele estava a caminho de Damasco para prender e oprimir os cristãos, os seguidores de Jesus, Jesus aparece a Paulo e o chama para que ele pudesse então agora ser um mensageiro desta graça. Meu amigo, meu irmão, você que está conosco nesta noite, como você tem vivido diante do Senhor? Você tem vivido diante dele, buscando a sua face? Você tem vivido
na perspectiva de conhecer mais o Senhor? Ou você tem dado as costas para Deus, para a sua palavra, para você poder viver da forma que melhor lhe apraz? Se esta é a sua decisão, Deus não vai ir contra a sua decisão. Mas Deus está dizendo que haverá um dia em que você e eu, nós vamos nos encontrar com Ele. Então virar as costas para o Senhor agora não é a melhor atitude, a melhor decisão. Deus quer que a gente vá ao encontro dele. Amém? Você pode assumir um compromisso com o Senhor. Você pode se dispor. Você pode orar a Deus para não esquecer jamais que foi por sua graça que você ou foi salvo ou será salvo ainda. Pela graça dele. Que Jesus pagou pelos seus pecados com a vida dele lá na cruz. A morte de Jesus na cruz foi para pagar o preço pelo meu pecado. E que agora nós precisamos viver pela fé para ele, para que nós possamos então sermos alcançados com o seu amor. Feche os seus olhos, você que está aí cultuando conosco nesta noite. Vamos ter mais uma palavra de oração e depois nós vamos cantar mais um cântico ao nosso Deus. Nós vamos cantar o cântico quebrantado. Eu quero que você se quebrante agora diante da presença do Senhor Jesus. Deus, a tua palavra está semeada aos nossos corações nesta noite. O apóstolo Paulo escreve com a autoridade do Espírito Santo, não apenas para os romanos, uma igreja que ele não conhecia ainda, pessoas que ele não tinha visto, mas ele escreve para mim, ele escreve para nós hoje, no século 21, ele escreve para nós hoje, para que essa palavra também nos direcione, nos inspire e nos exorte para não andarmos contrário à tua vontade, mas buscarmos a tua presença. Quebranta-nos, ó Pai, nessa noite, para que nós possamos viver a tua vontade. Assim nós oramos, em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Vamos cantar essa canção, Quebrantado. Você que está nos acompanhando, adore a Deus conosco nesse momento. Vamos louvar ao nosso Deus. Vamos adorá-lo. E durante essa canção, quebrante o seu coração. Você, meu amigo, meu irmão, você que tem se afastado do Senhor, você que tem virado as costas para Deus, você que tem rejeitado o chamado, você que tem resistido ao doce convite de Jesus, quebrante seu coração nesta noite, entregue a sua vida a Ele nesta noite, abra o seu coração, diga: Deus, eu não quero mais caminhar para longe de Ti, dando as costas para o Senhor, mas eu quero caminhar em Tua direção, face a face, olhando para o Senhor, buscando a Sua presença. Faça isso em nome de Jesus. Participar.
chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Esta é a maneira de Deus agir. Pela cruz, Ele te chama, a cruz de Cristo. Pelo amor, Ele te atrai. Para que você, então, não continue de costas para Deus. Para que você não continue dando as costas para Deus e caminhando em direção contrária. Se você está de frente para uma pessoa e vira de costas e começa a andar, você vai se afastar cada vez mais desta pessoa. É isso que a gente faz quando está numa discussão e a gente não quer mais discutir, ou a gente quer ignorar a pessoa, a gente vira as costas e sai caminhando e deixa a pessoa, e a gente se afasta. E é isso que nós não podemos fazer em relação à nossa relação com Deus. Por mais que somos pecadores, por mais que nós temos falhas, por mais que a gente seja indigno, e talvez por isso a gente queira então virar as costas para Deus, para nos ocultarmos. E é isso que o apóstolo João vai dizer, que as pessoas que amam as trevas, elas não vão para a luz, porque as suas obras são más. Então, o que João está dizendo é que a pessoa que vira as costas para Deus, ela quer se esconder, porque ela sente vergonha das atitudes, das ações. Mas, quanto mais nós andarmos de costas para Deus, mais distantes dele nós vamos estar. E quem irá nos resgatar? Quem irá nos salvar? Por isso, nessa noite, Deus nos convida, Deus nos chama, gentilmente, graciosamente, amorosamente, para que a gente então volte a nossa vida, a nossa face, a nossa atenção para Deus. O filho pródigo, ele saiu da casa do pai, ele deu as costas para o seu pai, ele se afastou do lar. Mas quando ele estava naquela situação difícil, ele decide então retornar. E ele volta para estar face a face com o seu pai. Meu amigo, meu irmão, o quanto longe de Deus você já está nesse momento. O quanto distante você já andou. Não importa, você pode voltar, você pode retornar, você pode regressar. Mas será que Deus vai me aceitar? É claro que Deus vai te aceitar. Sem sombra de dúvida, Deus vai te aceitar. Portanto, volte-se para o Senhor. É tempo de nós buscarmos ao Senhor. É tempo de quebrantar o nosso coração. Eu quero orar pela sua vida, pela minha vida neste momento. Acabamos de declarar, acabamos de cantar. Pela cruz me atraiu, me chamou. Nós acabamos de expressar esse cântico de louvor e de adoração. Quebrantado. Como você está agora? Quebrante-se. Entregue-se. Diga a Deus, eu quero caminhar para a tua direção. Deus, eu não quero mais me afastar do Senhor. Eu não quero mais resistir a esse chamado, esse amor incondicional. Eu quero me lançar nos teus braços. Porque o Senhor está me atraindo. O Senhor está me atraindo. Faça isso nesta noite. Senhor, nós estamos nesta noite prestando a Ti este culto. E a Tua palavra, ela nos exorta, ela nos inspira
a não darmos as costas para Deus, conforme Paulo relata a condição da sociedade, não só na época de Roma, mas também nos nossos dias de hoje, uma sociedade que vira as costas para o Senhor, se degrada, moral, espiritual, socialmente. Queremos voltar a nossa face para Ti, Deus, nós queremos voltar o nosso coração para Ti, nós queremos estar diante do Senhor. É fato sim, Deus, que quanto mais perto do Senhor, quanto mais perto da luz, mais a nossa imundícia ela é revelada pela luz, mas quanto mais a imundícia do nosso pecado é revelada, mais nós podemos nos purificar e nos lavar, não por nós mesmos, mas no sangue de Jesus e no sacrifício dele. Possamos, a Deus, encarar o Senhor face a face, para que o Senhor possa então operar transformação, salvação e mudança em cada um de nós. Oh Deus, nós nesta noite queremos assumir esse compromisso de não continuar dando as costas para o Senhor, mas andar diante da Tua face. Recebe-nos, ó Pai, acolhe-nos e derrama sobre nós a Tua graça, o Teu amor, a Tua bondade e a Tua misericórdia. Assim nós oramos, Pai, no nome de Jesus. Amém e graças